Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Palavras de Paulo, e Emmanuel vai comentar na lição 79 do livro Vinha de Luz. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperança de todos os matizes povoa a alma nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelidos à batalha solitária sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhes os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. E os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até o sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos, que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Emmanuel veio falar para a gente sobre o combate. Pega uma frase de Paulo de Tarso. Só que o Paulo de Tarso falava do bom combate. Usa essa palavra combate, que ainda é uma palavra muito utilizada nos dias de hoje, mas normalmente para significar algum duelo. E aqui no texto em particular, esse duelo é contra si mesmo. Me lembro que a Joana de Ângeles, através das mãos do Divaldo, ela falou que ela prefere não falar em combate, ela prefere falar em conquista do homem velho. Mas, jogo de palavras, qual é a intenção aqui de dizer para a gente? Em primeiro lugar, o discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. Tá? E no início, é claro, essa batalha vai acontecer aonde? Dentro da própria família, porque a família é o cadinho purificador, é a sala de aula da grande escola que é a Terra, e é na família que a gente vai estar recebendo espíritos que são afins com a gente, que vêm para nos ajudar, e espíritos que a gente ainda tem o que acertar e por isso a gente encontra uma certa resistência, uma certa dificuldade no relacionamento e às vezes a gente fica pensando, é gratuito? Não, não é gratuito. Muita coisa se deve, sim, ao fato de nós aqui na Terra ainda termos uma parcela de egoísmo muito grande e dentro desse egoísmo a gente querer exigir que as pessoas se amoldem à nossa maneira de ver. Então coloca 2 pessoas, 3 para conviver junto, vai ter choque. Eu quero que seja desse jeito, eu quero que seja desse. E vocês já perceberam, mas cada lar estabelece as suas próprias normas. Então as normas de convivência começam dentro da própria casa. Não são normas escritas, são normas ali, né, consuetudinárias, dentro do costume. Mas o que vai acontecendo é que a gente estabelece as normas para começar a viver e vai aprendendo né, a tolerar ali a dificuldade, procurar sustentar o outro nos momentos de queda. Então ele fala para a gente, né? A princípio desenrola-se no clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. Né? Então, falam em ideais, a voz alta, relativamente às vitórias por vindoura. Aí depois ele vem falar para a gente o seguinte, olha como é que é o caminho do combate. Né? Fala que a vitória do espírito vai exigir um esforço integral. Né? Lá na frente, né, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária sem o recurso de outros tempos. Então, no primeiro momento que eu tinha papai, mamãe, irmão, alguém me ajudando, de agora não, agora eu estou tendo ali de maneira mais solitária, sem
os recursos, agora exigindo de cada um de nós a maturidade para a gente poder estar agindo. Mas ele fala de uma maneira assim muito profunda, e para a gente começar a meditar nisso, porque daqui a pouco a morte vai desvastar-lhe o círculo íntimo, submetendo ao insulamento. O que acontece é quando a gente chega lá do outro lado da vida, a gente fala, então peraí, na minha família consanguínea não existiam necessariamente somente espíritos que são da minha família espiritual. Opa, dois conceitos diferentes. Família consanguínea todo mundo sabe o que é. Só fazer o DNA vai ver que um é irmão do outro, um é pai, outro é filho. Isso é tranquilo, é pra gente aqui é matéria. Porém, uma coisa é corpo, outra coisa é o espírito. E o espírito que vem na matéria pode ser um espírito que tenha profunda dificuldade de relacionamento com a gente, demonstrando que não tem nada a ver com a nossa família espiritual. Porque quem é a nossa família espiritual? São aqueles que pensam igual a gente, que vibram igual a gente. Por isso que a gente vai encontrar na figura de alguns amigos muito mais afeto do que na figura do próprio irmão dentro de casa, muitas das vezes. Né? Então o que acontece? Ele vem dizendo pra gente, quando a gente sai do corpo, a gente primeiro submete ao insulamento e vai impelir a gente à meditação. Então a gente vai pensar, o que foi que eu fiz lá, qual foi a missão, a importância de eu ter vivido naquela família, o que aquela família teve para me ensinar, o que eu aprendi com o tempo. A gente começa a meditar naquilo tudo, vem a saudade daqueles que são os mais queridos, a gente normalmente se apega aos rebentos, não tem jeito, né? Então o que acontece? O amor que o pai tem pelos filhos, que a mãe tem pelos filhos, é um amor que a gente não sabe explicar, né? É um amor que mesmo às vezes os filhos decepcionando muito, você continua amando, que não tem explicação. Mas ele fala assim, o tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. E já alerta pra gente, muitos desanimam e acabam voltando medrosos para as sombras inferiores. Complexo de culpa, que a pessoa não sabe administrar. Né? Eu aqui nessa minha encarnação, eu tenho os meus erros, que são muitos, não tem a menor dúvida. Mas o que a gente pretende aqui, com todas as forças que a doutrina espírita está dando para a gente, é não deixar que esse complexo de culpa deixe a gente estagnado quando a gente estiver do outro lado. Quero muito mesmo ter força de falar, fiz, me perdoa, assumo a responsabilidade do que eu fiz e quero aprender a consertar isso que eu fiz. Me ajuda? E vai assim. E a ajuda vai chegar daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, mas vai chegar. Né? Não importa o tempo que leve para chegar. Agora ele bota aqui pra gente, os que perseverarem todavia experimentarão a resistência até ao sangue. Ele fala, será que é o sangue da batalha, esse sangue derramado que em pleno século XXI, a gente às vezes fica assistindo esses filmes, né, de TV e vendo muito sangue rolando, ou então às vezes até dependendo do local que você reside, ainda tem derramamento de sangue por conta de guerras de facções, crime organizado, enfim. Ele fala que não se trata do sangue das carnificinas, mas sim dos laços consanguíneos, que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaça aos companheiros. Então, quando ele vai falar de sangue, vai falar assim, o espírito se unindo ao corpo mais uma vez, e esse corpo aqui criando o laço através da consanguinidade com espíritos que vêm de novo em tarefa de reajuste, em tarefa de entendimento, em tarefa de superação de dificuldades. Gente, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, a gente fica, meu Deus, todo mundo tem dificuldade na vida em família, mas eu só vou conseguir adquirir mesmo a aprovação a hora que eu conseguir entender, todo mundo entender que eu não modifico ninguém, mas que eu tenho sim chance de ser uma espécie de influência para cada um, ajudar cada um na medida do possível. Se eles quiserem aproveitar a nossa influência também, se não quiserem, mas sempre acontece sim. A gente tem que lembrar que as influências acontecem muito mais através dos exemplos do que somente de palavras. Né? Então, quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e ou exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda a preocupação com o zelo sanguíneo, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Então, gente, qual é a ideia? O mal, na verdade, a origem está dentro da gente mesmo. A hora que a gente conseguir vencer a gente mesmo e aprender a respeitar o próximo do jeito que é, sem entrar em combate com ele, procurando estender a mão, procurando ajudar, a gente vai ter conseguido aprender o objetivo dessa vida. Que lição profunda. Muito obrigado, Emmanuel.
mais uma vez. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.